Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 4.1, conteúdo: construção de figuras geométricas. Habilidade: identificar e utilizar as figuras geométricas na composição artística. O que essas imagens representam para você? Com que formas elas foram produzidas? Então, vocês vão fazer uma análise dessas duas obras e no final da aula, vocês vão responder o desafio da aula de hoje. E agora vamos dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje. Bem, ontem nós falamos sobre cores primárias e também falamos sobre o desenho. Então, foi falado que qualquer objeto, antes dele ser fabricado, ele passa por um processo de desenho. Então, existem vários profissionais para desenhar isso. Então, quem desenha roupa é o estilista, quem constrói casa é o engenheiro. Então, o arquiteto também, ele produz essas plantas de casa. Então, todos os objetos da natureza, tanto da natureza quanto objetos que nós utilizamos no dia a dia, eles, antes de deles serem construídos, geralmente eles são desenhados. E para isso, existe também formas para desenhar. Ao observar, por exemplo, aí na sala de vocês vão ver as formas dos objetos, não é isso? Por exemplo, o caderno de vocês, qual é a forma que ele tem? Geralmente ele é retangular, não é isso? Então, todos os objetos têm uma forma. Então, nós vamos conceituar para vocês o que vem ser a forma no desenho. Então, vamos agora para o conceito de forma. Bem, a forma é o espaço contido entre as linhas desenhadas. A forma ajuda a definir um objeto. A forma no desenho, na pintura e nas demais expressões artísticas pode ser figurativas, abstratas e geométricas. Então, eu até mostrei ontem para vocês alguns movimentos artísticos, eu falei sobre pop art. Então, todo artista, ele tem um estilo próprio para pintar. Então, antes ele produzir a sua obra de arte, ele vai escolher um tipo de desenho, um tipo de obra. Então, existe a obra figurativa, que eu mostrei para vocês, até um desenho realista, que o desenhista ele procura retratar, por exemplo, uma pessoa na forma mais real possível, como se fosse uma fotografia. Então, esse tipo de desenho é um desenho figurativo, ou seja, ele vai representar a forma tal como ela é. Existe também o abstrato. O abstrato, ele não tem forma nenhuma que existe na natureza, ou seja, ele vai produzir a sua obra apenas com traços, com retas, com formas geométricas, com manchas, com cores. Então ele vai ter um estilo diferente, vai ser um estilo abstrato. E também tem uns outros desenhistas que eles utilizam só formas geométricas para produzir sua obra. Então, a partir de forma geométrica, ou seja, um quadrado, um retângulo, um círculo, ele pode também produzir uma obra artística. Então, vamos mais uma vez definir o que vem ser formas figurativas. São as formas das figuras ou imagens reais que também são chamadas de formas definidas, pois basta olhar para elas e já identificamos o que são. Ou seja, quando vocês observam um desenho figurativo, imediatamente vocês vão identificar a figura. Ou seja, se for uma pessoa, rapidamente, isso aí é uma pessoa. Se for uma paisagem, vocês vão até identificar, isso aqui é meu município, isso aqui é a cidade de Manaus. Então, rapidamente você identifica, através da forma, uma casa, uma bola, um objeto. E agora vamos assistir vamos analisar agora, através de imagens, essas formas figurativas. Observando essas imagens, vocês imediatamente sabem o que é isso, que são animais, né? Isso é um pássaro aqui é uma arara, aqui é uma paisagem, uma cachoeira, como vocês podem ver, aqui uma outra paisagem já
uma paisagem mais fria, aqui tem outra mais colorida, com montanhas, com rios, e aqui são pessoas. Então, a forma figurativa, imediatamente você identifica o que o artista quis passar, ou fotógrafo, aí, através de imagens, né? Isso aqui é uma grande cidade, com vários prédios, edifícios aqui, uma cidade durante a noite, aqui uma outra cidade com rios, e aqui são dois animais, que é um gato e um cachorro. Então, rapidamente nós identificamos os desenhos figurativos e as artes figurativas, através da pintura, da fotografia. Então, rapidamente, quando olhamos para essa imagem, nós sabemos identificá-las, ou seja, aqui são dois animais, um cachorrinho e um gato. Quem não conhece esses animais, não é isso? Então, vamos ver as características da arte figurativa. Arte representativa, como eu falei, arte realista ou estilizada, ou seja, quando você olha para o objeto, imediatamente você identifica o que é, se é uma pessoa, se é uma paisagem. E uso de formas da natureza, ou seja, é a imitação da natureza e verossimilhança. Existe também aqueles desenhos realistas, como eu falei para vocês, uma fotografia. Então, muitos artistas, eles pintam com essas formas figurativas, ou seja, retrato tal como o objeto é ou a pessoa. E o que vem ser formas abstratas? São aquelas que desenhamos com liberdade de expressão. São também chamadas de formas indefinidas. Sua característica principal são manchas, cores vivas e alegres. Abstracionismo geométrico, são desenhos abstratos formados por figuras geométricas. Então, muitos artistas, eles produzem suas obras artísticas utilizando formas geométricas, ou seja, ao observar para aquela obra, você não vai identificar nenhum objeto, nenhum animal, nenhuma paisagem, ou seja, são apenas formas indefinidas, pode ser mancha, pode ser cores e pode ser formas geométricas. Vamos agora observar um desenho de forma abstrata. Essa bandeira brasileira, ela se originou a partir de formas geométricas. Então, o que vem ser as formas geométricas? Bem, forma geométrica, percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam, pois são projetadas a partir das figuras geométricas. A construção de um desenho figurativo parte da noção de juntar formas, ou seja, criar a estrutura base do desenho. Então, um desenho figurativo, muitas vezes, ele é originado a partir dessas figuras geométricas. Então, alguns desenhistas, eles fazem o esqueleto ali do desenho, colocam várias figuras geométricas e depois eles vão formando as formas figurativas, não é isso? Então, vamos analisar o que vem ser a construção de desenho figurativo. A construção de um desenho figurativo, ele parte da noção de juntar formas, ou seja, criar a estrutura, a base de desenho. Quase todas as formas podem ser representadas desta maneira, reduzindo a sua estrutura geométrica. Então, a partir das formas geométricas, nós podemos criar qualquer forma figurativa. Por exemplo, através de um círculo, nós podemos desenhar o quê? Uma bola, não é isso? Vamos analisar um pouco essa construção desses desenhos figurativos a partir de figuras geométricas. Agora vamos dar continuidade à aula de hoje.
A partir das figuras geométricas, um artista brasileiro, como eu falei para você, ele se destacou no cenário mundial com sua arte pop, que é Romero Brito. E a grande característica de suas obras é o emprego de desenhos com formas estilizadas, geometrizadas e cores bem vibrantes. Então, são dois estilos que ele utiliza nas suas obras, como eu falei para vocês, que ele pegou um pouco do movimento cubista, que utiliza muitas formas geométricas, e também cores bem vibrantes, que é o movimento pop art. E agora nós vamos analisar uma outra obra de arte, como vocês podem ver aqui, é de um pintor holandês, que é Mondrian. Então, isso aqui é uma obra de arte que é chamada de Composição 1923, ou seja, o ano que ele produziu essa obra. Como vocês podem ver aqui, o estilo de Mondrian, ele utiliza muitos traços, certo? Muitas retas aqui, retas e cores também, principalmente cores primárias. Olha aí, o amarelo, o azul e o vermelho. Então, ele utiliza muito dessas cores vibrantes e também formas geométricas, como vocês podem ver, são quadrados e retângulos. Então, é chamado esse tipo de obra de abstracionismo geométrico. Mas por que abstracionismo? O que vem ser? Como eu falei para vocês, o abstracionismo, como você observa uma obra, tem algum objeto aqui que vocês conhecem? Tem algum animal? Tem uma foto de uma árvore, de um rio? Não tem, só são formas, não é isso? Formas geométricas. Então, por isso que é chamado de abstracionismo geométrico. Então, esse é o estilo do pintor Mondrian. Então, o que vem ser abstracionismo geométrico? As formas e as cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resulte apenas na expressão de uma concepção geométrica. As obras de Mondrian mostram exatamente isso. Ou seja, ao analisar a obra de Mondrian, você vai apenas observar cores, não é isso? Principalmente as cores primárias, que nós já estudamos, que é o amarelo, não é isso? O azul e o vermelho, que ele utiliza muito, e os quadrados, o retângulo, e você não vai observar objeto nenhum ali, apenas forma geométrica. Vamos agora analisar uma outra obra de arte. Aqui nós temos a obra Composição 8 do pintor russo Kandinsky. Então, Kandinsky, ele foi um artista que ele incentivou muito as obras do abstracionismo. Então, foi a partir de Kandinsky que surgiu esse movimento abstracionista. Como eu falei, por que abstracionismo? Olha essa imagem aqui. Vocês estão identificando algum animal, alguma pessoa, uma árvore, um objeto, uma mesa, uma cadeira? Não estão. Vocês, ao observar essa obra, o que vocês identificam aí? Apenas retas, não é isso? Figuras geométricas, como vocês podem ver aqui, o círculo, olha aqui, tem aqui um triângulo, aqui o resto são retas. E cores, não é isso? Também eu utilizo as cores primárias, olha aqui nesse quadradinho, aqui tem o vermelho, temos o amarelo, temos o azul aqui também. Então, ele utiliza também essas cores vivas e a sua obra é o quê? É apenas o quê? Abstracionismo. Aqui também temos uma outra obra do Kandinsky, Estudo das Cores. Aí ele faz um contraste das cores, ele utiliza também aqui, olha, as cores vermelhas, tem as cores também, que é uma cor primária, aqui já tem uma cor secundária, que é o roxo, não é isso? Então, no próximo ali nós temos uma cor que é laranja, amarelo, também são uma cor primária, não é isso? Com o amarelo, juntamente com uma terciária, que é o laranja. Então, ele faz uma mistura de cores. Então, o abstracionismo, ele pode ser geométrico apenas com formas geométricas e ele pode ser também
abstracionismo só com formas, com mancha, com cores. Aqui nós temos só cores, né? Esse com algumas figuras, como vamos ver, alguns círculos, algumas figuras geométricas. Então, vamos analisar um pouco quem foi Kandinsky. Ele tornou-se um dos primeiros criadores do abstracionismo puro na pintura moderna. Mas por que abstracionismo puro? Porque, por exemplo, Mondrian, ele utilizava o quê? Figuras geométricas, né? Isso, usava muito as retas, usava muito as cores primárias. Já o abstracionismo puro, ele utiliza muitas formas, muitas cores, mancha. Então, ele influenciou muito esse movimento de abstracionismo, movimento abstrato. Vocês ainda vão estudar esse movimento artístico, que é o abstracionismo. Bem, ele usou a geometria e a música para compor suas obras, né? Ou seja, suas composições artísticas. Então, muitas vezes, numa obra de Kandinsky, ele retratava a música através das formas, através das cores. Então, tem uma outra obra também, aqui é estudo das cores, não é isso? Que ele utiliza várias cores, como eu mostrei para vocês, várias cores primárias, ele faz um contraste das cores primárias com as cores secundárias, então ele lembra lá das cores complementares, que uma faz num círculo cromático, como você traça uma reta, a cor que está oposta no círculo das cores é a cor complementar, então ele utiliza muito as cores complementares nas suas obras. E vamos agora analisar um outro artista, que é o Robert Delaunay, ou seja, é um pintor francês. Então, aqui, A Alegria de Viver é o nome da obra desse pintor. E como vocês podem ver aqui, ele também utiliza algumas formas geométricas, ele utiliza vários círculos, ele utiliza também as cores vivas, não é isso? Então, ele brincava também com as cores, utilizava muitas formas geométricas nas suas obras e as cores. Então, é importante que vocês conheçam um pouco as cores primárias, as cores secundárias, as cores complementares, as cores análogas. Então, quando os artistas eles produzem suas obras, eles utilizam. Será que eu quero dar um contraste no meu quadro? Eu quero fazer um abstracionismo, por exemplo. Então, ele usa o que? As cores complementares, aquelas cores que já dão um contraste. Olha só, ele utilizou aí muito laranja, utilizou o azul, o verde, que são consideradas cores. O verde e o laranja já são consideradas umas cores o quê? Terciárias, não é isso? O azul já é uma cor primária. Então, ele brinca muito com as cores e com as formas. Bem, vamos analisar quem foi esse artista. Bem, ele foi um pintor que baseou seus trabalhos em formas geométricas, como nós já comentamos. Então, ele utilizava muitas formas geométricas e também as cores, não é isso? Também tem um outro pintor, uma obra de arte que nós vamos analisar, que é o cubismo. Ele é considerado do movimento cubista, ou seja, ele criou esse movimento cubista. O que vem ser um movimento cubista? Aqui, como vocês podem ver no quadro dele, são 5 mulheres aí, certo? Que o Picasso pintou na sua tela. E elas têm, como vocês podem ver, essas duas moças aqui, na ponta, elas possuem máscaras no rosto, que são consideradas máscaras africanas, que ele dá uma ilusão à arte africana, e é uma obra que é estilizada, não é isso? Ele pegou as figuras humanas e pegou as formas geométricas e produziu sua obra, por isso que é chamada de cubismo. Então, o cubismo, ele utiliza muito as formas geométricas, assim também como os outros artistas que vocês analisaram nas outras pinturas. Então, o Pablo Picasso, ele foi um dos principais artistas que originou esse movimento cubista.
Então, ele, em 1907, ele pintou o quadro que vocês viram, Le Mademoiselle Avignon, com claro conteúdo cubista. Em 1908, no Salão de Paris, um pintor chamado Matisse, julgando uma pintura de Braque, disse: demasiados cubos, o que deu origem ao movimento cubista. Então, como surgiu esse movimento, como vocês podem ver, ele expôs esse quadro, como nós mostramos ainda há pouco, esse quadro aqui, numa exposição em Paris, e ele foi muito criticado por um outro artista, que a professora Gabriela até mostrou uma obra dele, que é o Matisse, e ele fez uma crítica dura. Então, não parece só cubos, né? Isso foi essa crítica que ele fez. Então, a partir dessa crítica, ele criou um movimento cubista aqui, com esse quadro aqui. E também nós temos uma outra obra aqui também, 3 músicos, como vocês podem ver aqui, e foi produzido a partir também de figuras geométricas. Olha aqui, uma outra obra de Picasso. Então, a partir de figuras geométricas, ele cria as suas obras. Então, no cubismo, as formas da natureza eram representadas por meio de figuras geométricas, que representam as partes de um objeto no mesmo plano, sem nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Então, era isso que Picasso fazia nas suas obras, ou seja, ele procurava retratar a natureza, os objetos, através do que? De figuras geométricas. Lembra lá na primeira aula, quando nós pegamos as figuras geométricas, como vocês fizeram, quando vocês produziram os desenhos de vocês, a partir de quê? De figuras geométricas. Por exemplo, uma aluna, ela produziu ali a partir das figuras geométricas, ela criou 3 personagens, 3 pessoas, não foi isso? E o aluno, o que ele fez a partir dessas figuras geométricas? Ele criou uma casa e o outro criou uma planta, que foi um girassol. Então, a partir dessas figuras geométricas, você pode criar qualquer coisa que existe na natureza, assim como a natureza e também como os objetos. Então, os artistas utilizaram muito essas formas geométricas. Existe o abstracionismo geométrico, que é apenas as obras feitas com figuras geométricas, e tem o abstracionismo, que ele pode só utilizar cores, traços, retas, como fazia Mondrian. Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma obra figurativa, uma obra abstrata e uma obra geométrica, ou seja, abstracionismo geométrico. Por que abstracionismo? Porque nós não identificamos na obra nada que existe na natureza, apenas cores, traços, retas e formas, não é isso? Então, espero que vocês tenham compreendido o que vem ser o abstracionismo.